seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Hoje a live de hoje, então, é sobre captação de clientes e eu sei que talvez é uma dor aí de muitos engenheiros de como fazer isso, né? De como captar clientes. Então, eu vou falar aqui para vocês o que eu uso, a minha estratégia, o que já aconteceu comigo, como que eu abordo o cliente, como que eu chego até ele, como que eu convenço ele de que esse serviço é bom. Então, isso faz diferença. Então, eu vou comentar aqui para vocês o que eu tive de vivência, tá? E eu acredito que vai ajudar muito vocês, certo? Bom, gente, então assim, eu vou passar para vocês aqui praticamente um guia, né, para você se orientar e que você comece a captar clientes também, tá? Sendo mais dessa área de autônomo, né? De você empreender mesmo, ir atrás do cliente e abordar o cliente. E muitas vezes eu vejo que as pessoas fazem um pouco que tanto errado, porque quando vão buscar o cliente, talvez não apresentem da melhor forma. Então, vou estar comentando aqui com vocês também, tá? E o que seria, então, essa captação de clientes, gente? Essa captação de clientes é aquele primeiro passo ali que você faz, aquele primeiro contato que você tem com o cliente realmente e que você tem a possibilidade de apresentar ali a tua prestação de serviço. E hoje, nessa área de engenharia de custos, na verdade, a gente tem um leque muito grande, né? A gente tem diversos tipos de clientes. Então, a gente tem que saber conversar com esses variados tipos de clientes. Porque eu vou mostrar para vocês que nem sempre o que um precisa é igual ao que o outro cliente precisa. Então, olha só aí o que eu vou passar para vocês, né? Então, nessa área, só para vocês saberem aqui, né? A gente tem os clientes aí, por exemplo, a gente tem construtoras, a gente tem incorporadoras, a gente tem arquitetos, a gente tem engenheiros de projetos e a gente também tem o cliente final ou investidor ali também. Então, olha só que leque grande que a gente tem, né? E hoje, no meu caso, vou falar aqui das minhas vivências, hoje eu atuo mais exclusivamente com construtoras e incorporadoras, né? Que, enfim, já conhecem o meu trabalho, então eu já estou ligada mais com esse tipo de cliente. Então, eu não entro muito em contato com o cliente final, né? Não muito com o arquiteto, mas de vez em quando, às vezes, quando surge algum trabalho ali que eu vejo que dá para fechar, eu acabo fechando, mas não é meu foco. Meu foco é construtora e incorporadora, certo? E assim, eu acabo fazendo essa captação de clientes de duas formas que eu vou falar aqui para vocês. A primeira é o que eu chamo assim de offline, né? Como que seria essa captação offline? Assim, o offline é um método mais tradicional, né? Que você realmente tem que ir atrás desses clientes. E eu falo para vocês o seguinte: muitas pessoas falam assim, mas como é que eu vou chegar no cliente? Como é que eu abordo? Como é que eu escolho esse cliente? Gente, vocês podem escolher esse cliente quando você está começando, por exemplo, presta atenção nas construções que acabam começando, quando já estão fazendo tapume, que já colocam lá a placa da construtora. Começa a perceber isso aí na tua cidade. Aí você vai começar a ver, opa, peraí, essa construtora aqui, aí você pesquisa já melhor sobre aquela construtora. Quando você pesquisa melhor sobre aquela construtora, você vê, nossa, mas ela está com mais obras, né? Às vezes tem condomínios, às vezes estão fazendo sobrado. Como eu falei na aula anterior que a gente teve, eu falei para vocês que, principalmente se você é iniciante, você comece a ir pelos mais pequenos, né? Não sejam tão ambiciosos de já ir para os maiores no mercado. Então, eu dou a dica aqui para vocês e vocês começarem a pesquisar, realmente prestar atenção nas construções que tem aí na cidade de vocês e que vocês veem que está crescendo. Então, peraí, opa, esse é um possível cliente para você. Então, você já entra em contato com esse cliente e fala, né, de apresentar o teu serviço. E eu falo para vocês, gente, que vocês não é enviar uma apresentação do teu serviço. Não é enviar uma apresentação. Na verdade, você tem que chegar para o teu cliente, marcar e mostrar e conversar com ele, que é totalmente diferente do que você mandar lá uma carta de apresentação. Se você fizer isso, provavelmente já não vai fechar. Então, nem mande. Eu falo para vocês, faça a apresentação para o cliente, não tenha medo do cliente, certo? Outra coisa que eu ia falar para vocês, quando vocês identificarem esse possível cliente que você vai entrar em contato, o que eu falei para vocês é que vocês têm que saber como abordar.
E eu vou explicar o que acaba diferenciando. Então, por exemplo, na área de engenharia de custos, a gente tem viabilidade, orçamento executivo e a parte de controle. Vocês acham que faz sentido eu pegar e apresentar minha prestação de serviço de controle de custos, por exemplo, para aí um arquiteto ou um engenheiro de projetos que nem está ligado com a execução da obra? Vocês acham que faz sentido isso? Então, assim, por isso que eu falo, a gente primeiro tem que conhecer o cliente. Peraí, o cliente, ele trabalha com isso, ele é ligado mais só a projetos. Ah, não, o escritório dele é de projetos e ele também executa a obra. Então, peraí. Então, quando a gente faz essa apresentação, a gente já tem que saber o que o cliente precisa. Para você não oferecer, por exemplo, banana e ele quer comprar maçã. Vocês entendem? Então, por isso que eu falo de você primeiro conhecer teu cliente, faz uma pesquisa, e isso vai influenciar na hora que você for conversar com ele, porque você vai ser mais assertivo nessa linguagem com o teu cliente. Vocês concordam? Fez sentido para vocês o que eu falei aqui de saber abordar cada tipo de cliente? Porque nem sempre aquela prestação de serviço que você tem, né, vai corresponder àquela solução que o teu cliente precisa. Vocês concordam? Então, assim, a gente tem que acabar conhecendo, né, o cliente e ver qual dessas prestações que eu tenho que realmente vai ajudar ele, certo? E outra coisa que eu falo para vocês é que quando eu faço essa abordagem, né, com o cliente, eu sempre acabo mostrando qual que é a solução ideal para ele, aonde que ele pode chegar com aquilo, né? E eu vejo que muitas vezes o pessoal não apresenta dessa forma. E eu vou dar um exemplo aqui para vocês entenderem melhor, que eu gosto de colocar exemplos que eu acho que fica mais fácil, né? Então, assim, é a mesma coisa se eu falasse para vocês, olha, pessoal, no caso, eu estou vendendo aqui, vamos supor, um plano de academia, só para vocês entenderem, tá? Vamos supor que eu estou aqui vendendo um plano de academia e você, para chegar no resultado que você quer, você vai precisar fazer exercício todos os dias, você vai precisar se alimentar bem, você vai precisar fazer abdominal, enfim. E você, tipo, não quer isso, na verdade. Então, quando, por exemplo, você for abordar um cliente, você tem que saber mostrar para ele o que é bom para ele que vai encantar os olhos dele, né? Então, você tem que mostrar qual que é o benefício disso. Se eu fosse oferecer dessa forma, provavelmente eu não iria conseguir vender. Agora, se eu mostrar assim, ó, você vai ficar com barriga lá de tanquinho, né? Que o pessoal fala, você vai ficar sarada, você vai ficar sarado. Eu vou te mostrar fotos disso, vou te mostrar o antes e o depois, nessa parte visual. Vou mostrar como que você chega lá. É diferente, você vai falar, opa, é isso que eu quero. Então, assim, vocês entendem a diferença do que eu vender, né, a prestação de serviço mostrando o processo e eu vender no final os benefícios aonde que ele pode chegar é diferente? Então você não tem que ir muito mostrando esse lado processo, né, digamos, aquela dor que ele vai ter que enfrentar, enfim, não, você tem que mostrar onde que ele vai chegar. Então isso é diferente, fica mais fácil. Isso no caso é basicamente questão de vendas, né, pessoal? Quando você vai vender, você fala daquilo que o teu cliente precisa e que vai brilhar os olhos dele e sabe onde que ele vai chegar, certo? E no caso, vocês... É mais provável, né, que ele acabe te contratando dessa forma. E eu sempre falo assim, pessoal, acabe utilizando o portfólio que vocês têm, que vocês conseguem conversar melhor com o teu cliente. E como eu sei que muitas pessoas que me acompanham aqui são novas, talvez, nessa área, né, que eu estou ajudando aqui essa área a ser mais explorada, vocês podem falar assim, Marielle, mas como que eu vou falar para o meu cliente onde que ele pode chegar se eu não tenho os meus próprios cases ainda? Então, como que eu vou convencer esse meu cliente e mostrar, enfim, se eu nem tenho algum case para mostrar? Aí que eu falo para vocês, gente, é assim, se você não tem cases, né, para mostrar, e você pode acabar mostrando, por exemplo, estudo de outras pessoas, estudo, por exemplo, que tem de referência, por exemplo, na internet, não sei se vocês já chegaram a buscar sobre isso, mas é uma coisa que acaba
ajudando bastante, né? Eu sempre acabo falando com os meus clientes as vivências que eu já tive, né? Inclusive, quando apresento, eu sempre mostro os resultados que eu obtive, porque eu sei que isso que vai fazer o convencimento do cliente. Mas se você não tem, por exemplo, tem uma das coisas que eu acabo comentando também é que acho que a Deloitte, se eu não me engano, consultorias, ela já fez uma pesquisa, então isso daqui é uma coisa que vocês podem estar usando, né? Mostrando para o cliente de vocês. Ó, que realmente já foi feita pesquisa, que foi estudado, se eu não me engano, foi 71 construtoras. Então, foi estudado o orçamento de 71 construtoras e foi visto que o previsto e o realizado dessas obras tinha uma divergência média de 21,7%. Então, gente, é bastante coisa. Não sei se na visão de vocês, se vocês acham que é um valor razoável, mas para mim não é. Né? Um orçamento bom realmente está na margem ali de 1 a 5%. O executivo, né? Falando do executivo, quando você tem já tudo em mãos para que faça o plano de ataque da obra com todo o planejamento de custo, né? Como que vai ser executado, enfim. Então, é um dado que vocês podem utilizar. Então, pensa só, você falar para o teu cliente que ele pode ter o resultado de economizar 20%. Então, imagine você pegar e falar para o teu cliente e você falar para o cliente assim, olha, possivelmente você pode estar deixando dinheiro na mesa. Então, assim, o cliente... Qual cliente que não quer lucrar mais? Né? Se você falar assim, por exemplo, me dá um valor aí de uma obra que você construiu por último. Então, vamos supor que o cara falou assim, não, a minha última obra que eu construí foi de 2 milhões. E tu fala assim, então você construiu 2 milhões. Então, você sabia que a média das construtoras que não tem isso que eu estou te oferecendo acaba estourando, digamos, ultrapassando 20% desse custo total da obra, que vai dar ali mais ou menos em 2 milhões, uns 400 mil reais. Então, pensa só, 400 mil reais que você pode estar deixando na mesa. Então, é um negócio que seria legal você implantar realmente, porque vai te trazer um resultado, né? A gente acaba colocando como meta para a equipe de obra, tanto de quantitativo de material, de cotações. Então, é a maneira de você explicar. E, gente, é muita coisa. Imagina você falar para o cara que a tua solução pode chegar aí, como na última obra dele, e diminuir até 400 mil. Eu ficaria feliz da vida. Vocês não ficariam? Então, assim, o cara vai começar a se interessar por aquilo. Então, é você realmente saber mostrar onde que ele consegue chegar. E não muitas vezes mostrar o processo, enviar lá a prestação ao orçamento executivo. Às vezes o cliente nem sabe o que é isso direito. Eu já falei com muitos clientes que não sabia tudo que tem por trás. Então, isso faz diferença no momento que você está conversando com o cliente, que faz diferença. Vocês concordam? Inclusive, esse caso que eu comentei para vocês foi um dos clientes meu que, no caso, era uma incorporadora nova no mercado. E eu achei muito bacana, porque era o primeiro lançamento deles como incorporadora, e eu achei legal, porque eles já estavam conscientes de começar tudo certinho. Então, eles já pensaram, não, eu vou atrás de uma pessoa para fazer o orçamento, para eu já ter isso, enfim, entender. Eu achei muito legal, porque uma incorporadora já começar com essa visão, uma construtora, uma incorporadora nova no mercado, começar com essa visão, eu achei o máximo. Aí eu fui conversar com ela, enfim, eu mostrei. Olha, no caso, o orçamento, vou te explicar aqui como que funciona, né? O orçamento, enfim, expliquei tudo, o que pode fazer por trás, aonde que pode chegar, enfim. E eles falaram assim, no final que eu conversei com eles, falaram assim, nossa, vou falar para você. Sabia que eu não sabia que era tudo isso que envolvia, que poderia chegar? Eu realmente achei que era só um valor que a gente tinha para a obra. Então, olha só. Então, você tem que mostrar. Então, isso acaba fazendo parte do convencimento ali. Vocês concordam? Tem outra incorporadora também, que eu já atendi também, só que essa já não era tão nova do mercado. Mas ela já tem uma certa experiência, já tem anos de mercado aí, é uma incorporadora bem famosa também. E quando eu fiz a apresentação, eu já sabia que ela já tinha ciência de algumas coisas. Então, eu fui por um outro lado. Falei assim, olha,
Vou mostrar para vocês alguns dos resultados. E essa incorporadora, que era mais velha do mercado, ela se interessou mais pela economia que, por exemplo, a obra deles poderia chegar. Então, mostrei, por exemplo, o meu case, né? Que eu falei para vocês, se vocês não tiverem, vocês usem referências, né? Para ter esse convencimento. Mas eu mostrei para ele, ó, em apenas uma obra, quando a gente começa isso desde o início, por isso que a gente tem que começar desde o início, estudando o projeto, estudando os métodos construtivos, enfim, quando você tem aquele tempo de estudar, de tomar atitude, de realmente planejar a obra, eu acabei de chegar a contabilizar aqui, e essa obra eu cheguei a economizar R$ 800 mil. Então, o que o cliente falou? O cliente, na hora, falou assim, ó, é isso que eu quero essa economia para as minhas obras. Então, olha só, não é muito mais fácil dessa forma do que vocês, às vezes, apresentarem todo aquele processo doloroso, conforme eu falei aqui, a questão da academia. Não, gente, vocês têm que saber ir por esse lado, certo? E uma coisa que eu vou perguntar aqui para vocês é o seguinte: eu pergunto hoje para vocês se vocês sabem quais que são os benefícios da sua prestação. Você realmente sabe quais que são os benefícios da sua prestação de serviço? Porque, gente, eu vou falar aqui para você. Se você não sabe, como é que você vai convencer o teu cliente? Então, isso parece ser meio óbvio, mas pare para pensar, você realmente sabe os benefícios que vai causar para aquele tipo de cliente? Conforme eu falei para vocês aqui, a gente tem um leque de clientes, então isso também acaba interferindo bastante, né? Então, se você não conhece os benefícios, gente, bora estudar. Bora estudar, porque você pode estar pecando nisso, porque é justamente isso que é o mais importante, na visão do cliente, certo? Eu falei aqui essa questão mais do offline e eu vou comentar aqui com vocês também a outra maneira que eu acabo captando clientes e que eu vi que fez... Eu não esperava que seria tanto, né? E que eu não sei o que vocês vão achar disso, mas eu quero pôr aqui meu ponto de visão que eu tenho sobre isso, explicar para vocês também o que já ocorreu comigo, para vocês às vezes pegarem e absorverem essa ideia também, tá? Então, eu falei para vocês essa questão do offline, e, gente, a outra questão seria para a questão aí de abordar clientes mais pela parte online. E eu vou falar dessa parte de captação de clientes de uma maneira mais cuidadosa aqui para vocês sobre isso, para que vocês entendam a importância do que eu vou falar aqui, tá? Então, assim, gente, hoje a gente vive aí na era da internet. Vocês podem ver que a gente já tem aí, por exemplo, até carro dirigindo sozinho, não tem? Acho que tem até carro dirigindo sozinho. As coisas estão evoluindo, gente. As coisas estão, assim, aceleradas, ainda mais com essa questão, por exemplo, que veio agora, né? Do coronavírus aí, enfim. As coisas acabaram acelerando e muito. E hoje tudo é a base de dados e a gente está numa era assim muito tecnológica, vocês concordam? E se tudo está evoluindo, se já tem várias empresas na internet, empresas grandes, eu pergunto para vocês, por que a sua marca, por que a sua empresa, a sua prestação de serviço ainda não está? Aí vocês vão falar assim, Marielle, vou ter que fazer um perfil, não sei o quê. Não, gente, não é isso. Vou falar de outras coisas aqui com vocês, tá? Então, assim, se hoje vocês não estão fazendo isso, provavelmente vocês podem estar deixando dinheiro na mesa, tá? E eu vou comentar aqui o que aconteceu comigo, né? Mas, assim, são coisas simples, gente. Hoje a maioria das pessoas estão nas redes sociais, Instagram, Facebook, LinkedIn, né? E também YouTube. E muitas pessoas acabam procurando serviços nessas áreas. Inclusive, eu sempre acabo pesquisando, por exemplo, no Google, alguma coisa, por exemplo, que eu preciso, ou seja, um mecânico, ou seja, uma panificadora perto, ou seja, por exemplo, um salão de beleza, enfim. E, gente, engenharia é a mesma coisa. Engenharia é a mesma coisa. E talvez muitos podem achar aqui, isso daí é modinha. Não, gente, eu vou provar aqui para vocês agora que não.
né? Porque dá resultado. E esses dias atrás, uma pessoa entrou em contato comigo enfim, e quando eu perguntei, né, a gente começou a conversar, ele era um investidor. Ele era um investidor e ele começou a entrar em contato comigo. E daí ele falou assim: Olha, eu tô com um projeto aqui. Ele tinha entrado em contato comigo, foi pelo WhatsApp, né? Que eu tenho o WhatsApp Business. E ele falou assim: eu tenho um projeto de uma casa, e que a minha casa, eu tenho um terreno, eu já tenho esse projeto aqui. Só que eu tô em dúvida se eu vou construir essa casa aqui ou se eu vendo o terreno e já compro uma outra pronta que eu tô de olho. E daí ele me explicou toda a situação. E daí a gente foi conversando e tudo mais. E daí eu sempre acabo questionando as pessoas que chegam até mim. Eu sempre ficava perguntando: tá, mas e aí? Quem que acabou falando contigo? Quem que acabou me indicando e tudo mais? E olha o que ele me falou. Ele me falou assim, ó. Eu estava pesquisando na internet, por exemplo, custos de obras no Google e me apareceu você. Então, olha só. Aí ele falou assim: eu entrei lá no teu Instagram, eu vi que você postou um ou outro assunto referente a isso. Eu falei: não, essa menina deve saber o que ela tá falando, então eu vou conversar com ela. E foi aí que a gente começou a conversar. Então, olha só, uma coisa simples e não foi nada de tráfego pago, nem nada, gente, porque é uma área, como é inexplorada, quando as pessoas digitam lá custo de obras, por exemplo, no Google, pode ser que apareçam os meus conteúdos que eu acabo postando. Então, o cliente chegou para mim através disso que ele estava pesquisando. E, inclusive, ele é aqui de Curitiba. E depois que eu fui ver que ele era aqui de Curitiba, mas poderia ser de qualquer lugar. Então, para vocês verem que isso, querendo ou não, acaba atraindo clientes de onde você menos espera. Eu não esperava por isso, por exemplo, jogar no Google lá e o cara me encontrar, né? Isso daqui é um exemplo. E no caso, o que eu falo para vocês, assim, de ter um posicionamento na internet, gente, não é assim, como é que eu posso dizer? O que seria esse posicionamento, né? Quando eu falo ter esse posicionamento, eu falo de, por exemplo, uma pessoa chegar no teu perfil, chegar, por exemplo, no teu LinkedIn e essa pessoa saber exatamente o que você faz. Porque quantas pessoas hoje, pode ser da tua rede de contatos, engenheiros civis, que você não sabe exatamente o que faz, não sabe se é projetista, não sabe se por exemplo, enfim, é de estradas, né, de pontes, ou se constrói obra, de que área que esse engenheiro civil é. Muitas vezes as pessoas não sabem. Então, quando eu falo essa questão de ter posicionamento, é quando uma pessoa entra, por exemplo, no teu perfil e ela sabe exatamente o que você faz, de forma clara. Então, isso é ter posicionamento, né? E tem altas chances das pessoas te indicarem por conta disso. Altas chances das pessoas indicarem por conta disso, né? No caso, as pessoas sempre estão ali na rede social. E, inclusive, um outro caso aqui, hoje estou contando várias histórias aqui para vocês, mas acredito que vai melhorar essa visão de vocês sobre isso, tá? Inclusive, eu tive um grande cliente também que chegou até mim através de uma indicação, por exemplo, de uma pessoa que já estava no meu perfil, que me conhecia, e quando esse cliente perguntou para essa pessoa, eu preciso de uma pessoa que faça esse tipo de coisa. A pessoa na hora me indicou porque sabe que eu faço claramente, sabe o que eu faço claramente. Então, é justamente esse posicionamento que eu falo, né? E o que seria, por exemplo, esse posicionamento? É você postar, às vezes, no LinkedIn, alguma notícia, algum assunto, alguma, sei lá, como que faz tal coisa, justamente para as pessoas entenderem, peraí, essa pessoa, ela trabalha com isso, legal, né? E sempre quando aparecer alguém, você que precisa desse tipo de serviço, a pessoa vai saber te indicar, porque já está muito claro na cabeça dela. Não é postar assim todos os dias, mas ter essa conscientização. Então, por exemplo, se eu entrar aqui no perfil de vocês do LinkedIn, tá lá certinho, claramente o que vocês fazem, ou só tá, por exemplo, engenheiro civil? Engenheiro civil é amplo, gente. Engenheiro civil pode ser tanta coisa. Vocês entendem? Então, isso acaba ajudando também. Isso acaba ajudando.
E eu falo aqui ainda para vocês uma questão é que assim, antes a minha família não sabia exatamente o que eu fazia. Não sei se com vocês também é assim. Qualquer coisa vocês comentem aí. Mas antes a minha família achava que eu construía prédios. A família de vocês também é assim ou não? Depende aqui de qual área que você é, né? Mas a minha família achava que, por exemplo, que eu construía prédios e casas, enfim, eu mostrava as fotos dos empreendimentos que eu controlava custo, que eu fazia orçamento, e meus pais ficavam admirados, achando assim que eu construía. Perguntava assim, mas isso daí não vai cair, não? Tipo, brincando, eu falei assim, tá, né? Então, o que eu fiz? A primeira coisa, assim, que quando eu percebi isso, foi eu explicar certinho para eles o que eu faço, para minha família, o que eu faço. E hoje o meu irmão, o Diogo, eu tenho 2 irmãos, né? Que eu não sei se vocês conhecem, que eu já ouviu falar, mas eu tenho 2 irmãos, e o Diogo é um deles. E o Diogo, depois que eu expliquei isso, ele já sabe, quando ele precisa de uma viabilidade, ele já entra em contato comigo, ou seja, ele já sabe o que eu faço e ele entende o impacto que o meu trabalho tem. Então, hoje ele sabe perfeitamente o que eu faço. E eu pergunto para vocês: a família de vocês, por exemplo, sabe exatamente o que você faz? Se nem a família de vocês, por exemplo, não souber o que vocês fazem, como que vocês vão ser indicados para algum tipo de serviço? Eu acho que a maioria acha assim que engenheiro civil só constrói, né? E daí acaba caindo nessa. Mas não, gente. É a mesma coisa, por exemplo, de um advogado. Quando você vai contratar um advogado aí, não sei se você já contratou, mas quando você vai contratar um advogado, você já vai. A maioria dos advogados já é especialista em algo. Vocês concordam? Quando você vai contratar um advogado, você busca pela especialidade dele, ou seja trabalhista, ou seja civil, ou seja criminal, ou seja tributarista, entre outros, né? Um advogado tem cada especialidade, e o engenheiro é a mesma coisa, só que parece que com o engenheiro isso não é tão claro, né? E eu deixo essa dica aqui para vocês, coloquem aí como uma meta, por exemplo, por semana, de fazer uma postagem no LinkedIn ou algum stories, enfim, porque as pessoas vão saber o que você faz claramente e elas vão saber indicar vocês, certo? E eu vou deixar aqui uma dica extra, que é o seguinte: na verdade, eu vou desafiar vocês, que eu quero desafiar, e eu vou desafiar vocês o seguinte. Eu falei para vocês que engenharia civil é muito amplo, né? E realmente é amplo, né? Conforme eu falei aqui para vocês, tem projetos, tem as outras áreas que até me fugiu agora, mas tem área de qualidade, tem área, enfim, tem diversas áreas aí de engenharia civil, né? E eu pergunto para você, qual área que você atua hoje? É engenharia de custos? Espero que seja, né? Que é a área aí que eu sou apaixonada, mas eu queria que vocês deixassem isso o mais claro possível, né? Então, assim, deixa claro isso para as pessoas. De vez de estar, por exemplo, engenheiro tal. Não, engenheiro de custos tal. Então, eu desafio vocês aqui a mudar isso no perfil de vocês, a deixar isso mais claro, justamente porque isso irá ajudar vocês, isso irá ajudar. E você vai ter mais clareza disso com o tempo. Talvez agora vocês falem assim, mas será que eu vou mudar? Será que vale a pena? E, gente, eu sei porque quando acabei mudando, acabou chegando muita gente até mim que eu nem imaginava, pessoas indicando, pessoas, enfim. E é uma área que realmente falta profissional, então isso vai ser bom para vocês concordam? E vocês vão perceber que vai vir muito cliente, às vezes por alguma tomada ali de decisão, alguns 2 minutinhos que você tirou do teu dia para gravar, sei lá, alguma coisa que você deixou ali no stories ou fazendo, alguma coisa assim, e que realmente vai te ajudar a captar clientes. Então, isso acaba ajudando, certo? Ó, comentário aqui no YouTube, gente. Vamos ver que comentário aqui. Mesmo que eu não tenha experiência profissional, mas meu foco de estudo, cursos e pós são voltados a uma área específica, posso me considerar especialista? Olha,
Na verdade, especialista é quando você já tem um profundo conhecimento sobre aquilo. Você não precisa se considerar como especialista até você se sentir muito seguro, né? Mas você pode se considerar da área e se posicionar de tal forma. Mas especialista é quando você já tem uma carga de experiência ali por trás, né? Então, você se posicionar, você não precisa se posicionar, por exemplo, como especialista, né? Mas que você atua naquela área. E uma das coisas que acho que seria legal aqui comentar com vocês é o seguinte, né? Eu pergunto para vocês, o que vem primeiro? Posicionamento ou conhecimento? O que vocês acham? Que eu preciso primeiro me posicionar, né, para o mercado de tal forma, ou e depois captar clientes e ir atrás, ou vocês acham que primeiro eu tenho que ter um conhecimento para depois eu fazer esse posicionamento? Na verdade, é assim, né? O que eu aconselho, né? Eu aconselho você ter conhecimento, né? Pelo menos, como comentaram aqui no YouTube, né? Não tem experiência, mas se já está estudando naquilo, mas que você já esteja engajado, que você já tenha conhecimento. Por quê? Porque quando você se posiciona, pode ser que você se posicione, vamos supor, hoje e apareça um cliente amanhã. E como que você vai lidar com esse cliente se você não tem conhecimento, se você não sabe como apresentar, se você não sabe nem discutir sobre aquele assunto? Né? Eu vejo que talvez muitas pessoas, por exemplo, eu vou fazer tal coisa e quando me contratarem eu vou buscar como funciona isso e como que você faz. Não, gente, você já está colocando aí a carroça na frente dos bois, como se fala, né? Então, assim, primeiro, gente, vocês têm que ter esse conhecimento, porque quando o cliente chegar para você, você já tem que saber debater aquilo ali, saber como funciona, né? Se não tiver experiência na prática ali, mas se você já tem um conhecimento, por exemplo, que você já está estudando, são coisas que você já tem uma certa noção ali de falar com o cliente. Então, não se posicione se você não tem conhecimento, né? Se você não tem nenhum conhecimento. Então, acabe alinhando esses dois, tá? Porque às vezes pode ser prejudicial, né, para você, de você se posicionar, chegar um cliente até você e você não saber o que fazer. Vai ficar bem chato, assim. Então, não, como eu falei aqui para vocês, não coloquem aí a carroça na frente dos bois, tá? Primeiro, busquem conhecimento, né? Vai atrás de estudo, de curso, dessa área específica, e aí você pode se posicionar dessa forma, porque as coisas acontecem muito rápido mesmo. Eu falo para vocês aqui, para vocês colocarem no perfil de vocês. Eu já vi que começou a aparecer alguns perfis aí como engenheiro de custos, e eu fiquei feliz da vida. Eu falei, opa, acho que já tem uma galera que pegou aí o negócio. E realmente vai trazer resultado, né? Vai vir de indicação das pessoas que já te acompanham, seja a família que você tem que explicar o que você faz realmente. E isso vai fazer diferença, porque vocês vão ver que os clientes vão chegar para você quando você menos imagina e da onde você menos imagina mesmo. Teve pessoas assim que acabam me indicando que eu falei assim, nossa, nem sabia, tipo, que legal. Teve uma vez também uma pessoa que fez uma pós comigo, que não é dessa área que eu sou especialista, mas que fez uma pós comigo e que também acabou me indicando, porque me acompanha nas redes sociais, ali que a gente fez uma pós junto, mas é de outra área, né? Não é de engenharia de custos. E acabou me indicando porque acompanha meus conteúdos, então, como é um mundo da construção civil, quando precisar esse tipo de serviço, as pessoas vão acabar indicando. Então, acontece isso naturalmente, né? E as pessoas estão o tempo todo ali, né? Às vezes ela vê e fala assim, e fica com aquilo na cabeça. Então, eu desafio vocês aqui a serem mais especialistas, não serem aí um cargo tão amplo nas redes sociais, porque as pessoas vão achar que você só constrói obra e nem é isso às vezes que você faz, certo? Ó, comentário aqui no YouTube. Muito obrigada, essa era uma grande dúvida minha. Imagina, espero que tenha ajudado. Espero que tenha ajudado. E eu quero que vocês coloquem isso em prática e depois vocês me contam o resultado, fechou? Tenho certeza que vocês vão colher muitos e muitos frutos. Deixei claro aqui para vocês como vocês fazerem essa abordagem, tanto no online quanto no offline. No offline, gente, prestem atenção nas construções que estão tendo aí.
que é aí que você pode pegar, às vezes, algumas construtoras, se você é iniciante, que não são tão grandes e que vai haver possivelmente essa contratação do seu serviço, se você souber abordar, conforme eu falei aqui. Não adianta eu oferecer, por exemplo, controle de custos se é um arquiteto que não está ligado à construção, à execução de fato. Então, se atentem a esses detalhes. Isso vocês vão ver que se vocês colocarem em prática, vocês vão ver que a conversa vai se desencaminhar assim muito melhor com o teu cliente e você possivelmente já vai fazer um fechamento de contrato. Certo, pessoal? Espero que tenha contribuído. Tchau, tchau.